Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Ivênio, né? O Ivênio, ele tá lá em Cristina, né, Ivênio? Cristina? Sim, estamos aqui. Então Cristina. tá. E a Silvana tá aí junto também, né? Alô? Silvana deve estar no outro lugar aqui, mas tá em Cristina também, viu? É que eu vi ela entrando aqui, entrou aqui, Silvana. Entrou. Isso. Bom, então, como o Ivênio tá viajando, ele pediu para que eu pudesse ministrar essa aula hoje. E o tema, né, o caminho da salvação, né? Oi, Ivênio, eu fiz uma macrovisão, tá? E Tá como você ok. falou que esse vai ser o tema durante o ano, então eu fiz aqui uma visão mais geral, para que depois a gente possa explorar aí bastante aí os outros itens, tá ok? Tá ok. Eu vou compartilhar a tela, aqui, que vai ser, eu preparei aqui. Vocês estão vendo? Peraí. Vocês estão vendo aí uma apresentação ou não? Ainda não. Ainda não? Peraí que eu vou ter que, então, jogar ela aí. Só um segundinho, tá? Nada? Não. Não? Peraí. Só um segundinho. Eu chego lá, tá? É que é acostumado a usar muito o Zoom, e o Zoom funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Então eu vou jogar isso daqui para lá. Agora vocês veem? Sim. Agora sim. Então, agora sim, né? Então vamos lá. Bom, então tá aí, né? O caminho da salvação. Vamos estudar um pouquinho. O nosso texto base está em 1 João 5, 11 e 12, né? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o texto básico que nós iremos trabalhar. Todo homem é pecador, certo? Vocês concordam? Sim. Sim, Bom, o homem é pecador. todo homem é pecador, né? E no final eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Deixa eu só passar aqui. Bom, o que tem a ver, né? O pecado. Vamos lá. Por que todo homem é pecador, né? Como é que a Bíblia fala sobre isso? Então, vamos lá. Vamos ler Eclesiastes 7:20. Aldo, você poderia ler para a gente? Sim. Depois a Tatiana podia ler Salmo 51:5. O Ivênio consegue ler, Ivênio? Consigo sim. Romanos 3:23. Tá ok. Quem conseguiu encontrar aí já pode estar lendo, por favor. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
Eu li aqui Romanos 3, Pois 23. não? Pois todos pecaram e Isso. carecem da glória de Deus. Perfeito. Perfeito. Essa parte, né? A Bíblia é bem clara sobre isso, né? Quando ela fala sobre o pecado, né? E então, essa parte de Romanos 3, 23, né? Ele é bem claro, né? Porque todos pecaram, né? E foram destituídos da glória de Deus, né? A partir do pecado lá original de Adão, todo homem nasce em pecado, né? Eu acho interessante quando o salmista fala, né? Eu já fui concebido em pecado. Ele tinha essa consciência de que ele nasceu já em pecado, né? Nasceu como um pecador, né? E essa é a natureza humana, né? A nossa natureza humana não habita bem algum, né? Essa, como poderia dizer, quando nós olhamos para dentro de nós, né, fazemos uma inflexão sobre o que nós fazemos, o que nós pensamos e o que nós somos, nós percebemos claramente, né? Aí é aquela questão, quem percebe é aquele que tem o Espírito Santo, né? Aqui o Espírito Santo nos mostra isso, ele nos conduz a isso, ele que nos orienta para que nós percebamos que nós somos pecadores, né? Nós estávamos perdidos, estávamos no lamaçal do pecado, né? E que necessitamos aí de algo para que possamos ter a salvação eterna, né? Então é importante que todos saibam e tenham essa percepção de que nós nascemos em estado, né, de pecador, porque, como a própria Bíblia diz aí, em Eclesiastes 7:20, não há um homem justo. Por mais que a pessoa possa ser boa, né, nós olhamos, às vezes, tem pessoas que a gente, às vezes, ouve, né? Nossa, esse é um santo, né, no sentido de ser uma pessoa muito boa, de fazer só o bem, a gente não vê. Mas ninguém conhece o que ela pensa, ninguém sabe o que está dentro do coração, né, a não ser Deus. E Deus, né, deixa claro, através da palavra dele, que na natureza humana, né, não existe bem algum. Todos já nasceram assim, né? Desde que entrou o pecado no mundo, todos nasceram agora dessa forma, tá? Então, essa questão do pecado é muito importante, por isso que muitas vezes as pessoas que não conhecem, né, Jesus Cristo, eles não têm essa percepção de que o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando, o que eles estão vivendo é um estado de pecado. Então, essa é uma percepção que o Espírito Santo nos dá, né, no momento em que nós somos alcançados, tá? A partir daí, então, você começa a perceber que a sua vida, né, ela é uma vida, claro, agora salva, mas você precisa cuidar, né, extremamente para que o pecado não continue agindo na sua vida, tá? Então, seguindo em frente, né, qual é a consequência, então, do pecado? Né? Já que nós nascemos em pecado, qual é a consequência disso? Né? A morte eterna. Né? Romanos 6, 23. Tatiana, você poderia ler, por favor? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é. Então, aí está aí, né? O salário do pecado é a morte. E a morte, nesse caso, a morte eterna. A separação de Deus, né? E aí, separação, Aldo, você poderia ler para a gente aí, João 3,36? Sim. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Não, 3:36. Ah, desculpa. 3. 3 o quê? 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Exatamente, né? Em Mateus 25:46 também, a gente tem o seguinte: e irão estes, né, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, né?
Também em João 3,18 a gente vê, quem crê nele não é condenado, né? Na verdade, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, existem muitos mais, né, versículos, até coloquei outros aqui, né, que deixam claro, né, essa questão, por exemplo, lá, Apocalipse 21, 8, diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, né? Então a Bíblia, você pode procurar aí do começo ao fim na palavra de Deus, que nós veremos que há sempre uma consequência do pecado, né? E essa consequência, né, ela é nítida, quando nós olhamos, né, para vários exemplos da palavra de Deus, de pessoas aí que cometeram alguns pecados, né, e tiveram como consequências até a morte, né? Alguns foram até ceifados, né? Como alguns exemplos na palavra de Deus aí a gente tem. E aí Jesus, então, aqui no Novo Testamento, ele já deixa claro, né, que aqueles que continuarem rebeldes, né, ou seja, continuarem nesse estado de pecado e não reconhecendo, né, que estão em pecado, que vivem em pecado, né, estão separados, eles continuarão separados, né, e serão jogados no lago de enxofre, né, que isso aí seria, então, a morte eterna, né, que Jesus fala, tá? Se somos pecadores, né, uma pergunta agora, se somos pecadores, já nascemos no pecado, qual a solução, né? Qual o caminho para que eu possa sair dessa situação, né? Essa é uma pergunta que algumas vezes, quando estamos evangelizando algumas pessoas e nós falamos sobre o pecado, sobre o que é pecado, né, e o Espírito Santo, então, abre a mente daquela pessoa, abre o coração dela, para que ela consiga perceber, né, que ela, então, é uma pessoa que nasceu em pecado e que tem sido pecadora, né? E às vezes essa pergunta, né? Se eu já nasci, então, se eu sou um pecador, existe solução para mim? O que eu devo fazer? Qual o caminho, né, para eu sair dessa situação? Tá? E aí a gente pode perguntar, será que é pelas obras? Será que a gente consegue alcançar uma solução para esse problema, essa pergunta, através das obras? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Bom, Efésios 2:10 diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem aqui já leu a Confissão de Fé de Westminster? O Ivene já deve ter lido, né, Ivene? Já estudamos bastante nela. Pois é, no capítulo 16, né, nós temos aí os ensinamentos sobre essa questão de boas obras, né, as boas obras, né. Quem já estudou lá consegue se lembrar aí, né, tem a seção 1, 2, né, e então aqui, né, o Paulo estava dizendo aos Efésios, né, que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, né? Mas ele não está dizendo que as boas obras elas vão nos salvar, né? E aí o Jader Medeiros ele fala o seguinte: ó, boas obras não são a causa da salvação, mas sem dúvida são o sintoma do salvo, né? E aí a gente tem aí alguns versículos que falam sobre essa questão das boas obras, né? E eu gosto daquela que, né, a fé sem as obras, ela é uma fé inútil, né? Mas vamos lá, seguindo aqui. Mateus 15, de 8 a 9, também, ele fala o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? As obras boas,
né, ou as boas obras aí, disse Martinho Lutero, não tornam bom um homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica obras más. Né? Foi uma frase de Martinho Lutero. Esse versículo também está, né, lá nos ensinamentos da Confissão de Westminster, tá? E nós percebemos, né, então, que nós podemos sim fazer boas obras. Nós devemos fazer boas obras. Mas essa boa obra não é a solução para o problema do pecado. Né? Essa ação que você faz, né, eu diria que as boas obras é uma ação. Né? A ação de fazer aí as boas obras, ela não representa nada em relação à salvação. Né? Tem muita gente aí, algumas pessoas que a gente acaba assim, deparando e encontrando, que eles vivem fazendo a boa obra, né? Eles falam, não, eu fazendo caridade, fazendo isso e aquilo outro, na esperança de que essas boas obras possam trazer a ele algum benefício em relação a ter uma vida melhor no futuro, uma vida melhor no sentido aí pós-morte, né? Isso não vai também fazer nada, né? Então, as boas obras não tornam bom o homem e também não salvam o homem, tá? Agora, nós, depois de salvos, né, depois de ter sido alcançados por Cristo, nós devemos sim fazer as boas obras, como um sinal de que nós fomos agora alcançados por Deus, né? E como Deus, né, de Deus só sai bem, nós devemos também agir, né, como homens e mulheres que têm temor a Deus e que agem e que fazem, né, obras também boas para o seu próximo, para as pessoas. Né? Tiago 2,17, né, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse é o versículo que eu falei para vocês. Né? Ou seja, se nós, depois que fomos alcançados, né, não fizermos também nada, não fizermos as boas obras, né, então significa que ela está morta. Né? Ou seja, será que realmente nós somos alcançados? Se depois de ser alcançado não tiver obra, não tiver nada de bom que sai de nós, então nós não fomos alcançados. Né? Podemos dizer. Né? Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte, né? A graça não nos foi dada porque fizemos boas obras, mas a fim de que sejamos capazes de fazê-las. Né? Outra frase aí de impacto também. Quando muitas pessoas fazem boas obras, né? Tomam essas ações de boas obras achando que ela vai receber algo em troca. E esse é o problema. Nós não iremos receber nada em troca fazendo boas obras. Né? Nós não temos que fazer a boa obra pensando em receber algo em troca. Tá? Isso é um sentimento humano. Tá? Quando você faz alguma coisa esperando algo em troca, é um sentimento completamente humano e demonstra que esse sentimento não é de Deus. Né? Então, a graça de Deus, né, ela nos foi dada, né, não porque a gente fazia alguma coisa boa, pelo contrário, graça, algo que Deus deu, que nós não merecíamos, nós estávamos mortos. Né? Então, essa graça que nos foi dada, né, não foi porque a gente estava fazendo alguma coisa boa. Né? Então, isso é extremamente importante, tá? Que nós tenhamos em nossa mente que as boas obras são inoperantes para merecer a salvação ou para agradar a Deus. Tá? As boas obras somente são válidas quando reconhecidas como resultantes da salvação. Né? Ou seja, a partir do momento que nós fomos alcançados, né? Há uma transformação em nossa vida. O Espírito Santo entra em nós. E a partir daquele momento, ele começa a nos polir, a fazer com que nós sejamos cada dia melhores, cada dia mais parecidos com Deus, santificados. E então, ao
deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, nós vamos perceber que nós estamos fazendo agora coisas boas, né? Ou seja, estamos tendo boas obras, mas não porque nós estamos querendo alcançar alguma coisa, alcançar alguma graça, mas sim como resultado, né, da nossa fé, né, resultado daquilo que Deus fez em nós, continua fazendo através do Espírito Santo, né, nos mostrando o que nós devemos fazer para ser parecidos com Deus, né? E aí, então, com certeza, você vai estar fazendo coisas boas, né, tendo boas obras como resultado da sua salvação, né? Aquilo que você recebeu de Deus, você começa então a perceber, poxa, eu estava morto, a graça de Deus me alcançou, então agora eu quero também, né, fazer o bem, eu quero agora fazer coisas boas, eu quero ajudar o próximo, eu quero fazer, ou seja, ele vai tentar fazer isso porque ele reconhece que ele não merecia a salvação, porque ele nasceu em pecado, né, ele estava morto, mas ele reconhece que ele alcançou essa graça e ele quer então também que outras pessoas alcancem essa graça, tá? Somente a salvação traz a fé verdadeira. As boas obras são realizadas pela fé, tá? Bom, alguma pergunta sobre essa parte de boas obras? Ou alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Só um comentário, Moisés. A questão nossa da salvação, o que não fica, o que é difícil, né, o mundo sem Cristo, o mundo sem Deus entender é isso, né, que ela é de graça. E muitas pessoas pensam que é por mérito que elas vão conseguir, né? Verdade. E o mundo ele trabalha assim, né? Tudo é mérito, tudo é mérito, tudo é mérito, né? Mas na salvação não é assim. Então a gratidão nossa por Deus nos ter dado de presente a salvação, ela não tem como pagar, preço a se pagar por isso. E a mensagem que nós levamos às pessoas não consegue compreender isso, né? E nós precisamos, no nosso dia a dia, até mesmo nos estudos da de Deus, arrumar maneiras de mostrar para as pessoas que a salvação ela é de graça. Sim. E às vezes, muitas vezes, a gente usa exemplos, né? Usa parábolas para mostrar para as pessoas que a gente fala de Cristo, né? E não é perto delas que elas vão conseguir isso. E a Bíblia é muito a nos falar isso. Em Efésios, né, 2, de 8 a 9, né, na segunda parte, né, ele diz, né, que porque pela graça sois salvos, né, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, a segunda parte que fala, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Isso é realmente, às vezes, muito incompreensível para algumas pessoas, tá? Eu também gosto de Tito, né, lá em Tito 3:5, né, que diz o seguinte, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, né? Então, assim, não existe nada que nós façamos, né, como possivelmente alguém falar é justo, é justiça, né, que pudesse, vamos falar assim, que pudesse mexer com Deus para que ele falasse, não, vou te salvar, porque você fez isso, né? Não foi assim, não é assim, né? Então, as boas obras realmente elas são inoperantes para merecer a salvação, para agradar a Deus, isso é bem claro. Ela não vai agradar a Deus, né? Não é isso que vai, tá? Aldo e Tatiane, alguma colocação, alguma pergunta? Não. Bom, próximo aqui então será que é pelo dinheiro que a gente pode encontrar uma solução para o problema de sermos pecadores, de termos nascido em pecado, né? Vamos ver.
Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Será que a gente já conheceu alguém que ama o dinheiro assim? Ou que a gente perceba que aquela pessoa ela se dedica 100% para cada vez mais ganhar dinheiro? Alguém já viu alguém assim? Alguém já teve essa experiência de ter alguém conhecido ou, sei lá, às vezes até parente que vive dessa forma, né? Eu já tive, né, e conheço algumas pessoas, até na minha família conheço também. Tem pessoas que vivem para o dinheiro, né? O dinheiro é mais importante do que qualquer outra coisa na vida dele, né? Ou dela, tá? Tô falando do ser humano, né? É incrível isso, né? Então, o Eclesiastes aqui dá uma clara definição, né, de quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, né? Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele ganha, mais ele quer ganhar, né? E isso é vaidade. E vaidade, a gente sabe o que significa. Lucas 18, 24 e 25, né? É a parábola, aquela parábola, é aquela parte em que o rico chega para Jesus. Aí Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Também é bem conhecido esse texto, né, em que Jesus deixa claro, né, a questão da riqueza. Aquele jovem, ele era rico, e quando ouviu, né, as palavras de Jesus, ele ficou triste, né, quando Jesus ensinou o que ele deveria fazer. E por quê? Por que que ele ficou triste? Porque o amor dele estava nas riquezas, né? Ele tinha um forte apego, ele se sentia dependente, né, das riquezas. Ele se sentia feliz porque ele era rico, né? Então ele não conseguia perceber que ele era um escravo da riqueza. Ele era o escravo do dinheiro. E o que Jesus deixa claro nessa passagem é exatamente isso. Aquele jovem, ele ficou triste porque ele era um escravo da riqueza, né? E quem ama o dinheiro se torna um escravo, tá? É assim que nós vemos. Marcos 8:36, né? Vai um pouquinho mais. E que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Quantas vezes nós já ouvimos pregações e palavras sobre, usando esse texto, né? E que adianta uma pessoa querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Aliás, esse é um versículo muito usado em evangelismo, né? Quando nós vamos trabalhar evangelismo e tal, usamos muito esse versículo, tá? Para que a pessoa entenda que não adianta ela querer ganhar o mundo inteiro se a alma dela, né, está perdida, tá? Então, resumindo, né, o dinheiro também não pode comprar a salvação, né? Por quê? Porque não se pode amar a Deus também e as riquezas, né? E quando você ama o dinheiro, né, Paulo, lá em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, ele diz sobre essa questão do dinheiro, em que inclusive, o amor à riqueza, o amor ao dinheiro pode levar alguém a desviar-se da fé, né? Por quê? Porque não há possibilidade de você caminhar com Deus amando dinheiro. Ou você ama Deus, ou você ama o dinheiro, né? Tem um outro texto que fala sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem, agora eu não estou me lembrando onde está a passagem, mas que você não ama, ou você ama Deus ou ama Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro que eles falam, né? Eu não me lembro agora onde foi que eu anotei, mas eu não me lembro agora. Ivênio, se lembra, Ivênio, onde está essa passagem? Vamos ver se a gente acha. Eu também não me lembro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha anotado minhas anotações, mas eu não lembro onde eu coloquei.
Se alguém achar aí, que eu estou agora aqui. Repete ela para nós o texto, só para dar uma olhada na chave. Eu acho que é Mateus 6,24. Mateus 6,24, é isso aí. Ninguém pode servir a dois 6:24, senhores. Né? Pois ou odiará um ou amará outro. Ou será fiel ou desprezará um outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. É isso aí, Mateus 6,24. Deixa eu anotar aqui. Então, aquela palavra que o irmão Ivênio falou agora há pouco, muitas pessoas pensam que pode comprar tudo, né, Ivênio? Né? E tem tanto dinheiro que ele pensa que ele pode comprar tudo. Né? Mas não adianta nada, todo o dinheiro dele não vai comprar a salvação eterna. Né? E essa passagem de Marcos, né, 36, é bem claro, né? Não adianta nada você querer ganhar o mundo inteiro, não adianta nada você querer ter tanto dinheiro, porque isso tudo não vai fazer com que você seja salvo. O seu dinheiro, toda a sua riqueza não pode comprar a salvação eterna. Né? E aí a gente se lembra que lá no passado, né, não muito distante, vamos dizer assim, né? Claro que é bem longe, mas existia aí a questão das indulgências, né, em que se vendia, né, a entrada no céu, né, a possibilidade da pessoa ter a salvação, vamos dizer assim. E muita gente caiu nesse conto do vigário, né? Principalmente aqueles que tinham dinheiro, né? Então, não vai. A palavra de Deus é clara. Não é o dinheiro também que vai resolver esse problema, né, de termos nascido como pecadores, tá? Alguma colocação sobre o dinheiro? Não? Bom, seguindo aqui, a próxima pergunta é: será que é pela religião que nós conseguimos resolver o problema, né, da salvação eterna? Não. Será que é ou não? Vamos ver. Tiago 1,26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Né? Bom, aqui já fica muito claro, né? Quantas vezes nós vemos pessoas extremamente religiosas, né? Eu mesmo posso falar de exemplos próprios da minha família, né? Tem bastante gente que são, assim, muito religiosos, né? E às vezes eu fico olhando para eles e fico triste. Eu vou confessar, eu fico muito triste, porque às vezes é uma cegueira tão grande que eu não consigo compreender, a não ser olhando para a palavra de Deus, né? Do jeito que ela nos explica, né, sobre isso. Porque são pessoas boas, né, eu conheço, mas estão totalmente cegas pela religião. Né? Seguem o que a religião diz sem pensar, sem avaliar, sem, né, ter um estudo daquilo, sem olhar para a palavra de Deus. Né? Então, acreditam fielmente no que é dito por outra pessoa, né, e não fazem a sua reflexão pela palavra de Deus. Né? Então, isso é algo realmente que me deixa muito triste dentro da minha família. Eu tenho bastante parente dessa forma. Tá? E é interessante também que alguns desses que são muito religiosos, embora sejam pessoas muito boas e praticam o bem e tal, mas têm uma língua terrível. Tem uma língua terrível, né? Então, isso aí a gente vê, né? Que aí é o quê? Ainda continua naquele estado de pecaminoso, né? Na verdade, não houve salvação. Não é a religião dela que está salvando, né? O mesmo Tiago 2,19, né? Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Aqui, né, é extremamente interessante esse texto. E muitos falam: não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio. Sim, eu creio. Não, eu sou
eu sigo tal religião, não, eu vou, né, eu oro, eu faço minhas rezas, eu vou ali na igreja, eu vou não sei o que e tal, né? Mas aí, ó, olha só, né, ó, o que Deus fala, né? Também os demônios creem e estremecem na presença de Jesus Cristo, na presença de Deus, né? Então, temos que tomar muito cuidado. Muitas pessoas, e eu diria o seguinte, viu, gente? É, eu, eu acho que talvez sejam as pessoas mais difíceis de nós pregarmos a palavra, são essas pessoas que se apegam à religião, né? Porque elas são tão devotas, vamos dizer assim, né? Que há uma cegueira muito, muito forte nessas pessoas. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de tentar, né, evangelizar, né, falar de Cristo, falar da Bíblia, falar de Deus para uma pessoa extremamente religiosa. Alguém já teve essa experiência? Já teve, Já, já, Eugênio? já tive, já vi, Moisés. Pessoas que são muito apegadas A às religião. práticas, né, da Uhum. religião e ela se encontra de uma tal maneira cega a gratuidade da salvação que não, que a salvação dela, ela crê piamente que é só por causa da religiosidade dela, né? Sim, Do mesmo modo, né, de que falou anteriormente, não é fácil pregar a salvação de graça, né, em essas sim, pessoas. É difícil. sim. Eu, por exemplo, né, na minha família tenho esse caso e por mais que você tente falar e tentar explicar, mas a pessoa começa a ficar com raiva de você, achando que você é ignorante, que você isso e aquilo outro. Então é bem difícil, viu? É bem difícil. Tem que ser com muita paciência, tem que ser com muita calma, com muita sabedoria dos céus, né? Para que nós possamos ali falar de Cristo, né? Falar para aquela pessoa sobre o que é a salvação e como alcançar a salvação, né? Porque ela se acha salva pela religião que ela segue. Ela se acha. Inclusive, eu já ouvi, não, mas eu sou salvo. Eu sou salvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sigo isso, eu sigo aquilo, né? E é bem difícil você tentar ali mostrar. Mas, como nós sabemos, a obra é do Espírito Santo, né? A gente tem que continuar firme, né? Que no momento certo, no momento oportuno, o Espírito Santo vai abrir, sim, o coração dessas pessoas, né? De acordo com a vontade de Deus, né? Aldo e Tatiana já tiveram a experiência de tentar pregar a palavra para alguém que tem uma forte devoção à religiosidade? O que eu escuto muito no posto que eu trabalho, quando a gente conversa sobre isso, é assim: a primeira pergunta é: salvo de quê? Né? Salvo de quê? Não tem a Por que que noção do haveria, pecado, né? por que que haveria uma condenação se, se Deus é bom? E por que me Exa- condenaria se eu também sou uma pessoa boa? Né? Ela Exatamente. se São as justifica. perguntas comuns, né? Bem comuns, né? Isso. E aí nós temos que estar preparados, né? Ali espiritualmente, né? Para que nós tenhamos as respostas corretas, né? Para esses questionamentos, né? E saber que também não adianta às vezes só falar, né? O nosso testemunho, a nossa fé e comunhão com Deus é que vai fazer diferença também, né? Bom, ah, em Mateus 15, 8, 9, né, Jesus fala: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Né? Então, bom, isso daqui é muito forte, né, essa palavra aqui que Jesus fala, quando nós pensamos realmente nessa questão da religiosidade, né? Como você falou agora, Aldo, eu sou bom, eu faço coisa boa, né? Como Deus vai me condenar, né? A questão toda é que o coração, né? O coração do homem é onde nasce, né?
as coisas ruins, né? E só Deus conhece o coração do homem, né? Então, às vezes, nós falamos só coisa boa. Às vezes pensamos, por exemplo, alguém, né, conhecemos alguém que aparentemente só fala coisa boa, só faz coisa boa, mas e o que ela pensa, né? Quais são os pensamentos dela? O que ela, né, que ela esconde que só Deus sabe, né? O que está no coração dela? Então, Jesus está claro aqui, né? O coração está longe, né, de Deus, né? Isso é uma falsa aparência. Muitas pessoas vivem de aparência, fazendo o bem, né, esperando alcançar alguma coisa, porque ele acredita que se ele fizer o bem, ele vai ser recompensado, né? Então essa é a grande enganação do inimigo, né? Opa. Então a religião ela é ineficiente para a salvação também, né? Se você for uma pessoa religiosa, não significa que você vai ser salvo, né? Práticas religiosas são meras tradições, né? Todo mundo sabe disso, né? Não é a sua religião, a sua religiosidade, que eu diria, né, de você ali mostrar para as pessoas que você é uma pessoa religiosa, né, que vai trazer a salvação para você, né? Não é isso, tá? Ela é ineficiente para a salvação. Será também que por nós mesmos, será que a gente conseguiria ser salvo por nós mesmos, né? Eu sou bom, né? Eu sou uma pessoa boa. Será que isso também seria suficiente para nos salvar, né? Provérbios 29, 20, né, versículo 9 diz: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Aí eu achei essa figura aí muito legal, né? Um gatinho vendo ali, se achando o leão, né? E aí eu achei legal porque a foto do leão, né? O leão da tribo de Judá, né? Então, assim, quem poderá dizer, né, que por si mesmo se purificou, né, e agora está limpo do pecado, né? Então, se ele se olhar no espelho, ele vai ver ali o leão da tribo de Judá ali, né, refletido, né? Não, será que pode, né? Jó 40, de 8 a 10, eu gosto dessa passagem, né? Quando Deus aparece no redemoinho ali, né? No meio do redemoinho, fala com Jó, né? Será que você está querendo anular a minha justiça ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se, então, de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. E aí depois, né, depois dessa passagem, Jó reconhece que ele realmente, né, não conhecia Deus, ele conhecia de ouvir falar. Mas a partir daquele momento, os olhos dele, então, viam Deus, né? Realmente, essa figura mostra aí, nós somos criaturas, né? Nós somos criados, né? Deus nos criou, Ele é o olheiro, né? Nós somos barro, né? E Ele nos criou, Ele tem a glória, Ele é que merece toda a glória, né? Só Ele tem essa glória. Nós não temos glória nenhuma, nós não temos majestade nenhuma, né? Então, muitas vezes nós vemos pessoas que pensam, né, dessa forma, como o Aldo falou. Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu sou isso, sou aquilo, como se isso fosse suficiente para que ele conseguisse, então, se purificar, se revestir, então, de glória na presença de Deus. Então, nós somos criaturas de Deus, nós não temos glória nenhuma. E Efésios 2:1 diz exatamente isso, nós estávamos mortos. Morto não tem glória, né? Morto não tem nada, está morto, né? Então, isso fique... que nós possamos sempre compreender isso, nós estávamos mortos. Então, agora, falando aí, né, qual é o caminho? Nós temos aí, né, Cristo morreu por nossos pecados, é ou não é? Não foi? Quando nós aprendemos sobre Jesus Cristo, a primeira coisa que fala é, Cristo morreu por nossos pecados, né? Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, vejam só, eu acho interessante isso aí, né? Nós nascemos aí há mais de
praticamente quase 2000, não, no meu caso já nasci antes aí, né? Mas vamos seguir aproximadamente aí 2000 anos após Cristo, Jesus Cristo, né? E o ato de Jesus Cristo, né? Há mais de 2000 anos, né? O que ele fez, né? Sendo nós ainda pecadores, ou seja, no futuro, ele fez algo, né? Pensando em nós, lá no futuro, né? Isso mostra que ele era Deus, né? Mostra que ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, né? E que ele tem todo o poder, né? Por quê? Porque ele já sabia que o ato dele era algo que seria útil para o futuro, né? Opa, acho que eu passei aqui. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João, né? João Batista, essa passagem João Batista, embora a figura aí esteja aí, né, de Jesus com a samaritana, mas João reconheceu, né, que aquele era o Cordeiro de Deus. Eu acho interessante quando, né, se fala o Cordeiro. Eu tava assistindo esses dias, essa semana eu coloquei um filme, um filme desses cristão de desenho, né, para criança, e estava passando então Abraão e Isaac. E na passagem que Abraão, Deus pede então para que Abraão sacrifique seu próprio filho, né, no Monte Moriá. E eu estava ali com meu filho de 3 anos, quase 4 anos, e na hora em que ele viu lá o cordeirinho, viu que o cordeirinho sendo sacrificado antes, né, ele ficou triste, ficou totalmente chateado, dizendo: por que mata o cordeirinho, papai? Por que mata o cordeirinho? E aí, quando vai, então, Abraão e coloca Isaac, né, no altar para sacrificar, meu filho ficou totalmente assim, sem entender. Ele ficou parado assim, tipo: o que é isso, papai? Vai matar o filho, né? Ou seja, uma criança ainda pequena que tem já essa noção de que isso é muito forte, né? Como assim? Né? Vai dar o seu próprio filho, vai sacrificar o seu próprio filho, e foi isso que Deus fez, né? Deus deu o seu próprio filho para ser o Cordeiro, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí eu me lembrei dessa passagem de Deus ali com a mulher samaritana, né, no poço, né? E Deus falou para ela: vai, os teus pecados foram perdoados, vai e não peques mais, né? Então é incrível, né? Como esse ato de Deus, né, de dar o próprio Filho para nós, né, deu, assim, é chocante, que a gente acaba assim, parece que vivendo assim, né, nessa vida tão agitada, a gente às vezes não para perceber, mas quando você para e coloca na sua mente essa cena de que significa isso, pega então agora o seu filho, quem tem filho, né, imagina você agora sacrificar o seu filho em prol de outro, né? É realmente muito forte, né? Pedro 2:24, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, né? Pedro sabia exatamente, ele viu tudo isso, né? Ele viveu ali com Jesus Cristo, ele viu o que aconteceu com Jesus Cristo, ele viu também Jesus ressurreto, né? E ele entendeu, né, que nós só somos hoje o que somos, né? Nós só podemos nos sentir salvos porque ele foi sacrificado e numa cruz, né, num madeiro. Então só por Jesus. Opa. Então a pergunta que fica é: se Jesus morreu por mim, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? É uma pergunta que também eu ouço, né, de pessoas ao fazer evangelismo, né? Então a pessoa, depois que você explica tudo sobre o que é o pecado, né, sobre Jesus Cristo, né,
Então a pessoa às vezes pergunta, tá, se Jesus morreu por mim, então o que eu preciso fazer? O que eu preciso, né, trabalhar então para que eu consiga aí alcançar a salvação, né? Então, a primeira coisa é crer e confessar, né? Crer e confessar. João 5:24, essa figura aí acabou sendo repetida. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Também temos João 11:25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Então a gente olha aqui nessa figura, eu gosto de usar essa figura, porque essa figura ela tem aí uma terra seca, né? De repente, aí uma semente, né? Foi germinada e nasce ali uma planta para mostrar que então aquela terra seca agora tem vida, né? Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, né? Então, são textos, né, que nós usamos para mostrar para as pessoas que, para que ela alcance, né, a salvação eterna, então, ali, né, depois que o Espírito Santo, então, abre, né, os olhos dela, porque ela é uma pessoa que era pecadora, né, que nasceu em pecado, que ela não pode alcançar a salvação pelas obras, que ela também não pode alcançar a salvação pelo dinheiro, que ela também não pode alcançar a salvação através de uma religião e nem por si mesma, né? Então, o caminho se ouvir agora Jesus bater na sua porta, abra, confesse a Ele, né, os seus erros, os seus pecados, e Ele estará contigo, né? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? 1 João 1:9. Esse é o caminho que nós temos, tá? Só tem esse caminho, não existe nenhum outro caminho. O único caminho para que nós possamos alcançar, né, a salvação eterna é confessar a Deus, confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, confessar a Ele os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Então, Jesus é o caminho da salvação. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Né? E eu queria deixar então aqui, com certeza todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. E eu queria dizer para vocês que não importa o quanto a pessoa está perdida, vamos dizer, uma vez perdida, ela está perdida. Não importa, né, o tamanho, né, do mal que ela faz, o que ela está fazendo. Deus, né, pode perdoar. Deus pode purificar. Deus pode transformar qualquer vida. Não existe pecadinho ou pecadão. Existe pecador. Existe aquele que comete o pecado. E aquele que comete pecado, estaria morto, estaria perdido. Mas se ele, entender, através do Espírito Santo, que ele era um pecador, ele nasceu assim, e que existe o caminho da salvação eterna, que é Jesus Cristo, e confessar Jesus Cristo, né, com a boca, o poder que Deus tem pode transformar qualquer pessoa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês, então, pensassem e tentassem me responder. Continuamos pecadores depois de salvo? Sim,
E continuamos pecadores perdoados por Jesus, né? Pois é. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Olha só, se a gente olhar na perspectiva de Deus, né, do ponto de vista de Deus, a gente poderia responder que não, certo? Por quê? Pois em nenhum lugar da Bíblia a gente vai encontrar Deus chamando um salvo de pecador. Certo, Ivene? Nenhum lugar da Bíblia nós iremos encontrar Deus chamando um salvo, né? Ou seja, nenhum salvo vai ser chamado de pecador, né? Porque essa era a posição... Isso, porque essa era a posição anterior à salvação, correto? Correto. Depois de salvos, Deus nos chama de santos, né? Mas essa palavra santo, muitas pessoas confundem. Na verdade, é separados para ele, certo? Agora, na perspectiva de ser humano, ou seja, nós ainda estamos no corpo corruptível, concorda? Então, nessa perspectiva aqui do mundo, né, ainda nós estamos levando em nós a carne, né? Nós continuamos com ela, e essa carne está sujeita ao pecado, correto? Ela está sujeita a pecar ainda, né? Então, a resposta é sim. Sim, numa perspectiva humana, tá? Que Deus não falha, né? O plano de Deus é perfeito, né? Mas nós ainda estamos vivendo nessa carne, nesse corpo que é corruptível e é suscetível ao pecado ainda, tá? Ainda existe a possibilidade de nós pecarmos, né? Há algumas doutrinas que dizem, né, que um verdadeiro salvo ele não irá pecar mais, e porque se ele pecar significa que ele não foi salvo. Essa não é uma doutrina correta, biblicamente falando, né? Por quê? Porque em 1 João 8, 1, João 1, 1 João 1, de 8 a 10, né? Diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, né? E não há verdade em nós, né? Então, isso é muito importante que nós entendamos, que, ok, nós fomos agora alcançados por Deus, nós somos chamados de santos, separados para Ele, né? Mas estamos ainda vivendo, né, num corpo corruptível, né? E que suscetível a pecar, podemos ainda cometer o pecado, né? E isso é uma questão assim muito muito peculiar. Algumas pessoas pegam nesse ponto aqui e é interessante, né? Se você for conversar com alguém que acredita dessa forma, tá? Ele vai querer dizer que se você pecar, você não alcançou a salvação, tá? Então eu queria deixar essa pequena síntese aqui sobre isso, para que vocês pudessem, então, pode ser que uma hora vocês se deparem com alguém que pense dessa forma, tá? Dizendo que aquele que foi alcançado por Deus, ele não peca, porque se ele pecar, indica que ele nunca foi salvo, tá? Isso não é uma doutrina correta, tá ok? Então, sim, mesmo que, né, ou seja, nós fomos alcançados por Deus, agora nós somos realmente, né, alcançamos a salvação eterna através de Jesus Cristo, mas ainda poderemos cometer pecado, tá? Porque ainda não fomos transformados, esse corpo ainda não foi transformado, não foi um corpo ainda purificado, né? Então, por isso ainda estamos aí. Por isso que em Tiago, né? Tiago 7, alguma coisa, 3, 7, eu não sei, fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Temos que resistir para que não caiamos em pecado, tá? Bom, era isso que eu tinha aí para falar.
E veja que eu dei uma abordagem bem ampla, né? Eu não entrei aí em nenhum ponto com muitos detalhes, tá? Porque eu não sei, eu não sabia como é que você estava preparando, né, o conteúdo para esse ano aí, tá? Mas muito bem, Moisés. Você deu essa visão geral, tá? Uhum. E começando o nosso curso aí no segundo semestre, a gente começa desde o início, certo? Desde o pecado lá de Adão e Eva, e a gente vai até o final da salvação que Deus nos dá em Jesus Cristo, tá? Só para concluir em cima dessa última pergunta que você fez, né? É um pastor nosso, querido aí de um tempo atrás, ele dizia a nós que o pecado passa a ser um acidente na vida de um salvo, né? Uhum. Então, é encarar o pecado como acidente na nossa vida depois da salvação. E a gente, se não me engano, Atos 12, né, que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão através de Jesus. Seja essa a verdade. Amém. Muito obrigado. Marco, eu não tinha visto você, Marcos. Agora que estou lhe vendo. Tudo bom? Tudo bem, Marcos? Maravilha. Bem, então, graças a Deus. Quer falar alguma coisa, Marcos? Marcos também está viajando. Eu acabei chegando ontem à noite, Gênio. Antecipou. Cheguei, depois de 11 horas de viagem, cheguei ontem à noite. Mas graças a Deus foi tudo bem. Fui até Santa Catarina lá com um amigo, poder ajudá-lo a resolver lá um problema e deu tudo certo, né? Graças a Deus. Amém. Mas interessante, né? A lição traz pontos aí muito do cotidiano, né? Sobre a salvação e esses pontos que a pessoa acha que é pelas obras, pelo dinheiro, a religiosidade, né? Ou por ela mesma. E as pessoas são muito influenciadas hoje em dia de todas essas formas aí, né? Então, a gente tem que usar realmente a palavra, né? Não tem outra coisa senão a palavra, o nosso testemunho vivo, né? E essa questão do pecado é algo realmente que a Bíblia fala que não reine o pecado em vosso corpo, né? Não reine. Sim. Nós somos pecadores ainda, né? Mas a gente deve realmente a cada dia nos tornar mais santos e atingir aqueles que estão ao nosso redor, né? Ao nosso redor. E às vezes a gente ouve as pessoas falar que, eu já ouvi muito, não importa em quem você crê, desde que você tenha convicção disso, né? Mas não, Cristo tem que ser o objeto da nossa fé. Nossa fé é uma fé objetiva, né? As pessoas realmente têm que entender, a gente tem que procurar mostrar, né, que a gente tem a Jesus como objeto da nossa fé e não é qualquer outra coisa. Perfeito. É isso mesmo. Hoje nós vivemos um mundo do relativismo, né? Então, tudo é. Então, as pessoas querem sempre amenizar as coisas, né? Então, quando você fala de pecado hoje em dia, as pessoas já ficam chateadas com você, já ficam achando que você é retrógrado, que você é ultrapassado, é conservador, né? Ou seja, você expôs a questão do pecado, é uma situação em que com certeza você vai se colocar numa situação de conflito com algumas pessoas, não tenha dúvida, né? Sempre vai acontecer isso aí. Tá? Aldo e Tatiana, tem alguma colocação? Gostaria de falar alguma coisa? Não. Aldo, com certeza, Aldo, continue firme lá no seu posto, lá, falando de Jesus Cristo. Continue firme. Não tenha medo, não desista de ser, porque as pessoas estão lhe confrontando com as perguntas, às vezes, né? Mas é assim mesmo. Eu contar uma experiência que eu tive na Samsung. Quando eu trabalhava na Samsung, eu trabalhava no Instituto de Pesquisa, né, só com pessoas aí
intelectuais e doutores e tal. E aí a gente tinha um lugar que nós ficávamos sentados ali depois do almoço, né, uma área de descanso e tal, e sofás, puffs e tal, o pessoal ficava ali e tal. E de repente um dia eu me vi, eu sentado numa poltrona e mais de 20 desses aí, doutores e mestres e tal ali, fazendo perguntas sobre Jesus, sobre cristianismo, sobre Jesus para mim. E eu respondendo ali, né? Assim, foi tão espontânea, a coisa começou a ficar tão assim, que todo dia eu comentava alguma coisa, falava alguma coisa, e que de repente um dia eu me vi sentado ali, né? E falando de Cristo, e as pessoas perguntando, e com curiosidade, assim, no começo eu ouvia coisas do tipo, esse cara aí é fanático, esse cara é, né? Mas depois de um tempo eu tive essa experiência de as pessoas não olharem mais, não pensarem dessa forma como um fanatismo, mas começar a me perguntar questões mesmo assim interessantes, né, sobre Jesus Cristo, sobre o plano de salvação, por que Jesus tinha que morrer, por que, né? Então assim, vá, siga em frente, não desista. Na hora certa, o Espírito Santo ele faz a obra, né? E por causa disso, eu me lembro que teve um rapaz, um japonês, e eu tinha, depois que eu falei, né, de Cristo e tal, eu peguei um daqueles dias, sabe aquele, acho que é esse livrinho aqui, Cada Dia, né, um Cada Dia, desse tipo aqui. Eu peguei um que falava sobre filhos, né? Eu não sei se vocês se lembram. E eu dei para ele e tal. Falei, olha, aqui eu não tenho, né, nada aqui, mas eu tenho isso daqui para você. Eu estava com um na mão. Passado algum tempo, ele veio para mim e ele falou assim, olha, aquele livrinho que você me deu, eu li ele inteiro. E eu decidi que eu quero que meus filhos, eles aprendam, né, quem é Jesus, que eles aprendam, e eu quero que, inclusive, levar eles para ir na igreja. Eu já estou perdido, ele falou assim para mim, né? Eu não vejo solução para mim. Né? Minha vida, para mim, já não tem solução. Claro, ele entendia assim ainda, né? Mas eu pude ver nele algo assim, ele viu que ele precisava, né? Que os filhos dele, que eram crianças ainda, aprendessem, né? E olha que ele é japonês, então é bem difícil, né, dentro do contexto da família, né, japonesa, né? Mas ele falou: eu quero que meus filhos entendam desde pequeno, né, o que você ensinou para gente sobre Jesus Cristo. Eu quero que eles entendam e que eles saibam que existe um caminho certo, entendeu? Achei isso assim fantástico, né? E ele continuou firme depois, né? Eu levava sempre materiais para ele e tal. É importante. Siga, siga. Você não sabe, mas na hora certa a palavra frutifica. Aquilo que você tem falado, ela vai, né, vai frutificar. A semente vai cair em terra boa, vai cair em terra fértil, né? Então, continue firme, tá bom? Bom, Ivênio, é contigo. Ivênio, tá aí? Acho que ele já tá. Já saiu? Amém. Vamos fazer uma oração, Moisés, para a gente concluir, Amém. então? Vamos lá. Eu só queria parabenizar o dia de ontem aí, o dia dos presbíteros, do presbítero. Deus abençoe aí, Moisés e Ivênio, em nome de Jesus. Amém, Obrigado, meu irmão. Marcos. Amém. Obrigado. Parabéns, Ivênio. Obrigado. Vamos aí. Firmes na obra do Senhor. Vamos orar, então. Amém. Por estarmos diante da tua presença, ainda que distantes, cada um do outro, nessa escola dominical. Obrigado pela tecnologia que nos une em torno da tua palavra. Obrigado porque podemos aqui estudar um pouco da salvação que Cristo conquistou para nós na cruz, sabendo que não somos merecedores, mas pela tua graça, a nós tu nos deste a salvação. Que possamos levar a tua palavra àqueles que
ainda estão nas trevas, longe do Senhor, que não te conhecem, e que aqueles que o Senhor tem chamado desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, o Senhor possa estar nos usando como instrumentos nas tuas mãos. É o que lhe pedimos, Pai Santo, e te agradecemos, e lembrando que logo mais à noite, que o Senhor nos traga, ouvimos a tua palavra no culto da noite, abençoe a cada um, a Tatiane, o Aldo, a minha, a Silvana, ao Moisés, ao Marcos, que temos aqui participado dessa classe de escola dominical. Amém. Essas bênçãos rogamos aqui no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um abraço para vocês, Deus os abençoe. Tenham um ótimo domingo. Bom domingo a todos aí, viu? Tchau. Amém. Tchau. Tchau, pessoal.